Olá, boa noite. Eu sou Paulo Iannuzzi e bem-vindos, a mais um programa de ufologia de todas as segundas-feiras da Priority Conteúdos, onde falamos às segundas-feiras neste horário ao vivo para todos vocês, das 19 às 20, e agradecendo ao Felipe e à equipe da Priority Conteúdos pelo convite, pela oportunidade, pela abertura em transmitir um assunto tão sério, tão polêmico, tão relevante e importante. Embora essa importância, essa relevância, por muitos ainda não é reconhecida, isso no devido tempo chegará a termo. E principalmente a vocês que estão aí nos assistindo, nos privilegiando com sua presença, com o investimento e a dedicação de seu precioso tempo a essa assistência, o meu muito obrigado. Lembrando que a Priority Conteúdos é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente pelo Apple Store ou Google Play, apresentando uma série bem variada de programações, entretenimentos que vão satisfazer a todos vocês, tenho certeza disso. Inclusive, na Priority Conteúdos, no aplicativo, este programa, como muitos outros, principalmente o da última segunda-feira, apresentado dia 17 de maio, já está no aplicativo da Priority Conteúdos. Em breve, também estará no meu canal, e peço, na medida do possível, a colaboração de todos, utilizando o QR Code aqui no canto inferior da tela, para uma contribuição em relação a Priority Conteúdos, que, em parceria conosco, com o Pilares de Hermes Escola de Mistérios, apresenta este conteúdo ufológico para todos vocês. Pilares de Hermes foi fundado, obviamente, por uma orientação interdimensional, que é justamente o tema de hoje do contexto ufológico, ufologia interdimensional, e que oferece várias atividades, seminários, cursos, vivências, etc. Lembrando que ainda este ano devemos reabrir para o presencial, mas mantendo a continuidade dos nossos trabalhos online. Muito bem. Devo salientar que vocês podem encontrar o Pilares de Hermes Escola de Mistérios no seu Facebook, no seu Instagram, no canal Pilares de Hermes Escola de Mistérios e no WhatsApp, que está aí no rodapé da tela. Então, vamos mais uma vez, muito obrigado a todos e, por gentileza, peço atenção para este tema de hoje, que é a ufologia interdimensional. Lembrando que, a exemplo dos últimos programas, pelo menos por mim colocado, consideramos, eu particularmente, a ufologia como algo integral, que de forma didática, pelo menos em princípio, e pelo entendimento de alguns ufólogos, foi segmentada em várias áreas, com sérios pesquisadores e outros tantos que nós sabemos como em todas as áreas acontecem os seus devidos oportunismos. Muito bem. Então, dentro dessa premissa, o que já teve o cunho, e por vezes ainda tem, de ufologia paranormal, ufologia metafísica, ufologia transcendental, ufologia avançada, que é um termo mais elegante, inclusive tendo iniciado esse termo, mais uma vez citando aqui o saudoso general Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, que alavancou em muito esse tipo de estudo dentro da ufologia, estudo e prática, né? Além desses vários termos,
Talvez o mais indicado dentro da ufologia avançada seja a questão interdimensional, pois até mesmo pela física quântica conseguimos abarcar hoje conhecimento relativo à estrutura do próprio universo em níveis dimensionais diferenciados, como reza a própria teoria das cordas, que classifica o universo em pelo menos 11 dimensões. Na verdade, são muito mais que isso. E, incrivelmente, faz parecer-nos que a tecnologia, o conhecimento e a capacidade de determinadas civilizações, inclusive algumas que se encontram no âmbito terrestre, nos chamados reinos subterrâneos, têm essa capacidade tecnológica de transitar por N dimensões. São as chamadas, até um subtítulo de um conhecido livro do General Shoa, sem fazer propaganda aqui, mas citando porque vale a pena, o livro Mergulho no Hiperespaço, Dimensões Esotéricas na Pesquisa dos Discos Voadores. Essas dimensões esotéricas ou dimensões hiperfísicas respondem muitas das questões relativas até ao comportamento dos objetos que nós vemos no céu e classificamos como OVNIs ou UFOs, lembrando mais uma vez que a distância entre um UFO e um OVNI para algo relativo a um artefato, tripulado ou não, extraterrestre, é uma distância muito grande. Evidentemente, muitas pesquisas precisam ser feitas antes de se afirmar certas coisas. Mas a possibilidade existe, é enorme, e há muito mais que possibilidades, são evidências que temos do que até já observamos nos dois últimos programas sobre ufoarqueologia. Longe, obviamente, de esgotar o assunto, e o próprio assunto da casuística, a base do primeiro programa e o tema deste, para, obviamente, criar uma variação, aos poucos, vamos detalhando programa a programa determinadas parcelas, obviamente, da integralidade da ufologia em geral. Então, a pesquisa e o trabalho e o testemunho de, obviamente, comportamentos, em princípio, inexplicados por parte de naves e seres, né, são inúmeros. Temos, obviamente, vários relatos de avistamentos de luzes, até com uma considerável proporção, um considerável tamanho, que, em velocidades absurdas para os nossos conceitos tecnológicos, simplesmente adentram montanhas, adentram terra firme, adentram os oceanos e somem em bases, em montanhas submarinas, etc. Como se a própria nave, aquela própria estrutura, ela adentrasse num portal ou adentrasse num meio de transição entre a nossa realidade física e uma outra realidade. Muitos relatos e até mesmo contatos falam sobre essas capacidades. A capacidade que determinados seres com seus objetos voadores de civilizações das mais diversas, sabe-se lá, que têm, obviamente, a capacidade de se materializar no nosso plano físico, ou a capacidade de, no plano físico, se desmaterializar a olhos vistos. Isso é o mínimo do mínimo que acontece. A mudança estrutural do componente vibracional dos núcleos subatômicos da estrutura do objeto é acelerada a tal ponto que ela sai da nossa vista perceptiva tridimensional à nossa frente. A nave, a estrutura, ela pode estar no ambiente, mas num nível de frequência vibracional,
muito mais alta, em que, com os nossos sentidos tridimensionais, com as nossas percepções, não podemos alcançar. Pode ter uma estrutura bem em cima do seu prédio, bem em cima de onde você está neste momento, e você não perceber, por uma questão de manipulação de frequência, que obviamente eles dominam tecnologicamente, que os faz, por exemplo, mudar a sua frequência vibracional de forma imediata ao adentrar um morro, uma montanha, um monte, ao aparecer do nada no meio do céu, ou então simplesmente num deslocamento rápido, ou até mesmo sem deslocamento no céu, sumir nas nossas vistas, passando, por uma das teorias até mesmo sustentada pelo General Shoa e outros, naquele momento de um aspecto dimensional para outro, onde a realidade física nossa não funciona da mesma maneira. Não só a estrutura de sua nave, como do seu aparelho, como o interior, que nesse processo isola os componentes que estão ali na nave, sendo esta nave tripulada ou não, do meio físico externo. Inclusive, isso pode fazer parte até mesmo como modo de propulsão da nave, do objeto em si. No campo hiperfísico, ou seja, onde a velocidade da luz ela tem um diferencial muito grande em relação à velocidade da luz no nosso plano, na nossa realidade existencial, né, eles transitam, inclusive por intermédio de meridianos espaciais. Vamos fazer uma pequena analogia, mais uma vez utilizando a segunda lei do Kybalion, a lei de Hermes Trismegistus. Nesse caso, assim como está em cima, é como está embaixo, não igual, mas de forma semelhante e análoga. Dentro desse processo, eles têm acesso a chamados meridianos espaciais. Da mesma forma que pela medicina tradicional chinesa, todos os seres viventes desse planeta apresentam uma rede de meridianos etéricos, não físicos, por onde a energia Qi ou a bioenergia transita pela milenar medicina tradicional chinesa, inegável, nós, os seres vivos desse planeta, apresentam esses meridianos. O planeta Terra, como ser vivo que é, também apresenta a sua rede de meridianos. Falamos aqui rapidamente nessas redes, falamos no corredor Bavik, na verdade mencionamos apenas o corredor Bavik no Brasil, que faz parte de uma rede energética, uma malha energética planetária. E existe, obviamente, a nível hiperfísico e outros níveis dimensionais, malhas energéticas pelo espaço. E por esses veios que, no nosso aspecto físico tridimensional, se apresentam como os wormholes, ou seja, os buracos de minhoca preditos pelas teorias de Roger Penrose, Rosen e Einstein, tanto que o nome oficial é Ponte Einstein-Rosen, os buracos de minhoca. Na verdade, eles são uns reflexos de uma dobra espacial resultante de dimensões hiperfísicas e as respectivas redes de meridianos, nas quais, melhor dizendo, esses seres com seus objetos transitam, onde, nivelando a frequência da nave com a frequência do meridiano em si, adentram esse meridiano e o meridiano faz o resto. O destino do meridiano atrai justamente tudo aquilo que embarca, adentra este meridiano. Existem fotos e filmagens do ônibus espacial mostrando justamente pontos luminosos, objetos luminosos, não só rodeando a Terra, mas chegando à Terra, entre aspas, do nada. Se materializando, aparecendo, surgindo na órbita terrestre,
registrada pelas câmeras do ônibus espacial e da ISS, da Estação Espacial Internacional, desses objetos que, na verdade, estão saindo de meridianos de acesso ao planeta. E a sua consequente materialização no campo físico. Essa questão metafísica relativa a frequências vibracionais, ela é muito estudada hoje, como foi citado aqui antes, pela física quântica. E já citada sob uma outra forma, em filosofias de conhecimento oculto. Isso é bastante interessante, porque esses seres não se manifestam, já foi pelas pesquisas comprovado isso, não se manifestam somente no nosso campo físico. Existem relatos de estruturas, de bases, de ambientes e ambiência fora do plano físico, aqui mesmo no campo hiperfísico terrestre. Muitos relatos de contatados e abduzidos falam dessas bases e falam dessas dimensões hiperfísicas, onde de início se pensa que essas estruturas estão fora do planeta, estão em órbita, enfim, mas na verdade muitas delas estão no nosso subterrâneo, ou estão dentro de montanhas, numa outra frequência vibracional. E muito bem camufladas, muito bem camufladas. E existe por parte de muitas autoridades do planeta, a nível governamental e militar, a ciência disso. Partimos dessa premissa para a questão dos chamados contatos psíquicos, ou contatos imediatos de 5º grau. Esses contatos, eles são, como já foi citado aqui antes, realizados a nível psíquico, a nível telepático, projetivo ou pela exteriorização da consciência, numa ambiência relativa à nossa própria, ou então num ambiente não reconhecido pela nossa tecnologia e principalmente pelos contatados abduzidos que são levados justamente a esses ambientes. Seres que atravessam paredes, seres que do nada se materializam na cama, à beira da cama de hospitais, à beira da cama daqueles contatados, que são levados fora do corpo físico. Cama de hospitais, como por exemplo, do caso que vocês podem pesquisar, e eu posso detalhar aqui futuramente, do próprio caso Martha Anderson, uma atriz, há anos atrás, década de 80, estava desenganada e viu seres, os quais ela descreveu como, depois de apelar aos céus, descreveu-os como os baixinhos, greys, fazendo o que a ela pareceu ser anotações, etc. E de desenganada ela atingiu a cura e saiu andando no hospital em pouquíssimo tempo. E casos como esse, relatados até pelo próprio General Show e outros, dentro de uma esfera não somente física, mas principalmente psíquica e hiperfísica da atuação desses seres. Então, de uma certa forma, podemos deduzir, ou até mesmo imaginar ou concluir, que muitas pessoas elas não têm consciência, por se tratar de um contato hiperfísico, não têm consciência desse contato. E muitas pessoas devem ser contatadas por aí o tempo todo, num volume muito grande. Porque isso está dentro também do cronograma de atuação e trabalho desses seres junto à humanidade da Terra e junto à própria questão relativa ao quadrante estelar onde o Sol se situa. Cumprem um cronograma extenso de trabalho, extenso que eu digo não somente no seu volume, mas pelo tempo que isso vem acontecendo. Lembrando que, uma vez contatado, uma vez abduzido, sempre contatado. Pelas pesquisas, observamos que, se o indivíduo
realmente é contatado e comprovado isso não só pela sua experiência, seu relato, e por uma regressão hipnótica, por exemplo, esse indivíduo já foi contatado antes, pelo jeito, na maioria das vezes, em plena infância. Sua ancestralidade também foi, e sua descendência será. Forma-se uma linha genealógica e uma linha de tempo nesse processo, que também faz parte da atuação deles desde a mais remota antiguidade planetária. E isso é muito interessante porque trabalha justamente, como nós estamos falando, nas esferas psíquicas globais, a nível planetário. Tanto que muitos desses trabalhos, vários grupos no mundo inteiro, não têm a consciência desses contatos e, durante o processo de exposição do acontecido, muitos elementos são comuns com pessoas e grupos que nunca se viram, nunca tiveram contato entre si. Tá? Bom, as dimensões hiperfísicas são um objeto importante de estudo, ou pelo menos de uma abertura para isso, porque o momento que nós atravessamos de transição planetária, independente de quem crê ou não nisso, sugere que muitos elementos da esfera, para não dizer quase todos, da esfera casuística da ufologia já praticamente foram esgotados. Existe a necessidade de uma abertura de consciência, de um salto para algo mais substancial, mais profundo, que englobe também essa questão hiperfísica dentro do processo ufológico de uma forma bem mais séria e bem mais atuante. É o futuro do processo. Tá? Porque o nível dos contatos, a quantidade dos relatos, as experiências, principalmente de avistamentos, contatos imediatos de 0 e 1º grau, e as outras experiências mais profundas dos contatados e abduzidos, elas, além de serem hoje em dia bem diferentes do que há 20, 30 anos atrás, elas são mais coerentes, mais conscientes, mais substanciais e num volume cada vez maior. Inclusive, dentro do que vimos na ufoarqueologia, adentra os relatos das escrituras sagradas de quase todas as civilizações antigas da promessa dos deuses com relação ao seu retorno. Deuses, entre aspas, onde, embora não possamos classificar como todos eles como alienígenas, mas pelo menos dentro desse rol eles também estão enquadrados. E o que vem a ser esse retorno dos deuses? O que vem a ser justamente essa promessa feita nas escrituras dos antigos e nos seus processos míticos, folclóricos, lendários. Sabemos que um mito e uma lenda são, na verdade, baseados em fatos históricos e eventos que realmente aconteceram, onde numa estrutura real e geral, mítica, existe um processo global de transmissão de conhecimento, transmissão de uma verdade acontecida e, obviamente, adaptada a um entendimento mais pueril por parte da transmissão das gerações. Da mesma forma, mais localizada, nós temos as lendas, a partir dos mitos, que é o mesmo processo, mas de uma forma muito mais popular e, volto a dizer, localizada, de um evento maior, um evento acontecido, uma narrativa, uma vivência. E nós temos, como efeito comum, essa questão, não só material,
física, palpável, do elemento ufológico, que é a manifestação de 80% ou mais dos casos, mas isso atrelado a uma questão que não temos como comprovar pela repetição experimental laboratorial, como exige a ciência ortodoxa, porque lida com campos de frequência vibracional que estão sujeitos aos nossos estados mentais, estão sujeitos aos nossos estados emocionais, estão sujeitos ao nosso complexo momento vibracional geral, momentâneo, particular, ou mais ainda a nossa assinatura vibracional, que é por onde esses seres nos reconhecem. Lembrando que isso para nós ainda é muito subjetivo, mas que para eles e para outras realidades existenciais, vibracionais, daqui do planeta mesmo, de seres até daqui mesmo do planeta, o que nós chamamos de subjetivo para eles é objetivo. Para eles é palpável. Para eles é manipulado tecnologicamente, o que para nós é algo inexplicável, é algo magista, ou algo mágico, ou algo impossível. Lembrando que impossível não existe. Tá? O acaso é tudo aquilo que Deus não quis assinar. E, obviamente, não existe acaso na manifestação ufológica em nenhum momento. Todos esses seres cumprem, em todos os níveis, dependendo da capacidade civilizatória de cada um, o seu cronograma, da maneira correta, no tempo correto, que lhes foi incumbido. Então, se considerarmos que somente essa realidade física, atrelada aos nossos 5 sentidos, a nossa percepção sensorial, é a única coisa que existe, o fundamento da existência desses seres, da própria ufologia em si, obviamente cai por terra. Por mais casuísta ou casuístico que o ufólogo tenda a ser. Porque vai sempre faltar alguma coisa dentro desse ambiente, porque chegamos num momento, repito, que precisamos avançar para além da pesquisa física. E, obviamente, os grandes centros do mundo, eles têm essa preocupação já há bastante tempo e agora muito mais, onde uma ciência séria, pessoas sérias estão adentrando esse tipo de conhecimento relativo justamente aos potenciais mentais, às frequências vibracionais registradas até por aparelhos que o nosso cérebro produz, a exemplo do que o nosso cérebro produz numa hipnose regressiva, por exemplo, numa rememorização de qualquer processo que tenha alterado de forma substancial a vida de qualquer pessoa. Então, um contato desse nível, que pode ser registrado e mensurado, já é um avanço bastante importante nesse processo e esses avanços não param. Em que o simples registro por parte de filmagens, documentos, etc. e tal, de avistamentos e estruturas só confirmam a cada dia o que já é óbvio desde 30, 40 anos atrás. Tá? 30, 40 anos atrás no que concerne ao nosso entendimento e pesquisa dentro desse campo sob uma ótica mais moderna, mas que, numa pesquisa mais profunda, histórica, arqueológica e etc., inclusive mitológica e dos livros sagrados, vamos ver, como já foi dito aqui, que é bastante antigo o processo. Sob uma nova ótica, uma ótica mais contemporânea e a visão do advento da astronáutica, né, das viagens espaciais,
do pouso do homem à Lua e da exploração do sistema solar, que está em voga no momento, obviamente que a forma interpretativa desses fenômenos contidos nas escrituras e nas tradições muda muito, altera substancialmente. E podemos começar a juntar, e é o que estamos fazendo, as peças do quebra-cabeças. Mas existem peças que ainda estão viradas. Elas precisam ser desviradas para que possamos, numa visão mais profunda e mais ampla do processo, vermos o que está por trás da figura, que é o que interessa, a fim de podermos, obviamente, encaixarmos essas peças que precisam ser desviradas nos seus locais corretos. Isso é o que fará a ponte definitiva, que para alguns já acontece, de forma até substancial, do contato mais direto com essas hierarquias. Mas para que isso também aconteça de uma forma contundente, definitiva, ampla e aberta, é preciso que a humanidade coloque ordem na casa. Você vai convidar alguém para entrar na sua casa se a sua casa está suja, está desarrumada, bagunçada, está fora do que você gostaria e do que deveria ser para justamente convidar ou permitir que alguém de tão nível hierárquico, zilhões de anos avançado à sua frente, entrasse na sua casa? Você ficaria satisfeito com isso? Esses seres já baixam a sua frequência vibracional para estar conosco dentro, e não é dentro de um cronograma de trabalho, eu repito, e não é nenhum favor que eles fazem apenas um trabalho. Isso já é um detalhe importante dentro desse processo. Então eles estão aguardando também não só as hierarquias espaciais, mas as hierarquias não físicas relacionadas à evolução do nosso planeta e do nosso sistema solar. Estão aguardando que limpemos a casa para eles poderem chegar mais. E limpar a casa não é limpar só o planeta, é limpar principalmente o seu interior. Limpar a sua forma tacanha, sua, que eu falo em geral porque é a minha também. Estar encarnado aqui nesse planeta já depõe contra você do outro lado. Então, limpar o seu interior, limpar a sua mente, limpar o seu coração e, de uma forma geral, criar uma ambiência para uma chegada ou para uma interação maior, muito além do que já existe, que é o que eles querem, mas obedecem ao livre-arbítrio, a não interferência do livre-arbítrio, o cumprimento da diretriz de não interferência, né? E aguardar pacientemente um momento mais substancial, embora o planeta não tenha esse tempo, porque a aceleração, a mudança vibracional do planeta já começou. Tá? Mas todo esse conjunto é necessário para um contato definitivo global, uma interação mais direta, obviamente, com não só nossos irmãos do espaço, mas com elementos que deram a origem à vida aqui na Terra. Tá? Isso é de uma observância extremamente importante, grande, enorme, eu diria, porque estamos todos, não só aqui no planeta, mas no espaço, e de dentro do planeta, envolvidos em um único processo. Fazemos parte de uma família galáctica. E essa reintegração a uma questão evolutiva mais geral, mais global, pela própria evolução das raças raízes aqui no planeta, faz com que, no despertar e eclodir de consciência,
observemos a nossa verdadeira e importante responsabilidade dentro desse processo todo, e também uma alegria muito grande em retornar, entre aspas, a casa. Tá? Uma vez que, de uma certa forma, por intermédio das quedas que apresentamos, e até mesmo da última queda ocorrida ao final do cataclismo que afundou a última parcela da Atlântida, a Poseidones de Platão, de Timeu e Crítias. Tá? A Atlântida é um caso à parte, porque não foi só aquilo ali. Foram 4 cataclismas ao longo de muitos anos, que partiu a Atlântida em 4 e cada uma foi afundando. Enfim, isso aí é outra história. Cito isso porque, da mesma forma que desce helicóptero aqui, descia disco voador na Atlântida. Os Vimanas. Era um processo natural, comum. E que voltará a ser no intercâmbio planetário quando a humanidade retomar a sua verdadeira consciência e evoluir a partir disso, recuperando o, entre aspas, tempo perdido. Tá? Então, na verdade, o nosso processo consciencial, através das encarnações, em relação não só às hierarquias daqui, mas às hierarquias gerais do sistema solar e a nível galáctico, universal, são enormes. A interação e o vínculo é muito grande. E isso está se manifestando. E, por enquanto, só tem mesmo que se manifestar nos níveis hiperfísicos, interdimensionais, das N dimensões que o universo tem. E que, repito, muitas civilizações estão nessas dimensões, porque ainda não temos condições, obviamente, até mesmo redundantemente vibracionais, de compartilhar com a presença deles de uma forma mais direta. É preciso que haja, obviamente, um preparo da humanidade como um todo para isso, e esse preparo já está acontecendo. Eles auxiliam de uma forma ou outra dentro desse processo. Agora, quando eu digo que auxiliam, quando eu digo que atuam A, B ou C, enfim, não são, evidentemente, todos. A gama de atuações no planeta por parte de várias civilizações é enorme. E o planeta Terra é um enorme laboratório, uma enorme salada, entre aspas. Existem seres e civilizações aqui das mais diversas, com as mais respectivas diversas finalidades, objetivos, cumprimentos, guardadas as devidas proporções, porque também existem cronogramas de trabalho, obviamente, no cosmos em geral, onde a bagunça, entre aspas, não é permitida e existe, consequentemente, a atuação das civilizações aqui dentro de um limite, dentro de um objetivo específico. Muita gente diz, porque tem ET negativo. Não tem ET negativo, não tem ET positivo. Estão numa transcendência de entendimento, de consciência. Anos e anos, talvez milhões de anos à nossa frente, a nível tecnológico, evolucional, consciencial, onde a questão do mal, do bem, não é vista da forma como nós vimos, na verdade nem é vista. E não se trata, não é preciso ser ET para isso. Basta um ser de hierarquia excelsa espiritual do nosso próprio sistema solar, e principalmente aqui da Terra, para alcançar esse entendimento. Mesmo encarnado, mesmo a pessoa que despertou sua consciência, está num nível de integração maior com o cosmos, e não consegue enxergar a coisa nesse nível, bem e mal, na dualidade pura e simples, tá? Um pragmatismo que exige até certo ponto, por
parte deles, e de certo ponto não se justifica. No ponto em diante não se justifica. Perdão. Então, na verdade, quando adentramos nesse aspecto, que é geral em relação ao processo evolucional do planeta, tá? Muitos não aceitam, ou não compreendem, ou não querem investir nisso. Lhes basta determinadas questões mais físicas dentro do processo. E isso é importante porque é pela física casuística que você começa nisso, né? E que não pode ser abandonada, evidentemente. Tá? Também isso explica vários avistamentos, registros, documentações que são feitas hoje em dia. Nós vemos aí pela internet, pela mídia, quantas filmagens e documentações feitas, muitas fidedignas, outras tantas fraudulentas. Hoje em dia é facílimo, com Photoshop e outros programas, você fraudar qualquer coisa. Antigamente, com as máquinas fotográficas funcionando com filme de celuloide, era bem mais difícil você fraudar. Mas, embora tenha acontecido bastante, hoje é muito mais fácil. Mas existem registros, inclusive alguns recentes da própria Marinha Americana, que são bastante instigantes, não muito questionáveis. Agora, é a tal história. Tá, isso ficou registrado. Muitos não querem crer também, cada um acredita no que quiser, ninguém é obrigado, evidentemente. Agora, lembrando que é, ao mesmo tempo, uma limitação muito grande admitirmos que num vasto universo, cujo conceito cosmológico, a exemplo do que falamos no primeiro programa, é de multiversos, que sejamos os únicos seres viventes ou inteligentes aqui neste universo. Somente nós aqui no nosso planeta existimos. Tudo foi criado aqui para nós. Isso é de uma infantilidade e de uma pretensão arrogante que não tenho nem como qualificar. Pelo menos isso, a grande maioria das pessoas tem, lá no seu fundo, ao menos, consciência e convicção disso. Então, a vida, ela está presente no universo todo e em todos os níveis dimensionais, no universo, nos multiversos interdimensionais. Esse assunto, essa pesquisa, essa consciência dessa existência, ela é tão maravilhosa que existe uma classe de seres que receberam a classificação, a denominação, melhor dizendo, de ultraterrenos. Já ouviram falar em ultraterrenos? Muita gente não acredita nisso, né? Só quer saber do ET. O extraterrestre, que para mim já é um termo obsoleto, repito. O intraterreno, também a maioria. Eu não estou dizendo que a Terra seja oca. Hoje em dia você fala uma coisa, já cria outra em cima. Tá? Falou azinho, já rotulam com o abecedário inteiro. Mas existem bolsões dentro da Terra, isso a gente sabe, e na crosta, e em lugares mais profundos na crosta, onde, até a nível hiperfísico, existem não só bases, como, obviamente, classes de seres muito estudadas nas escolas de mistério, principalmente como hierarquias intraterrenas. Os ultraterrenos são totalmente hiperfísicos dimensionais.
não são seres de origem física que têm somente a capacidade de manipular sua frequência vibracional. Já são seres oriundos de um universo paralelo. Porque existe a questão interdimensional e existe a pesquisa, pelo menos teórica, dos universos paralelos, que são coisas diferentes. E esses seres ultraterrenos são daqui mesmo, do nosso próprio planeta, numa outra realidade que coexiste com a nossa. Alguns, como a sua saudosa e querida Dona Irene Grank, além do General Shoa, fizeram, embora não afirmassem, mas fizeram, no passado, alusão a esses seres com relação a objetos que do nada apareciam ou então, numa velocidade estúpida ou parados, sumiam. Existe a possibilidade, como foi dito aqui, não só da variação de frequência vibracional da nave, adentrando campos hiperfísicos, como passando por uma realidade paralela à nossa, onde eles naturalmente existem, coexistindo aqui conosco. Pirou? Surtou? Isso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg porque virão mais por aí. Muito mais coisas que já estão sendo descobertas, outras vão ser anunciadas e outras ainda descobertas ao longo desse tempo, porque é um processo acelerativo em todos os níveis. Nós estamos vendo isso todos os dias na divulgação de certos achados arqueológicos, inclusive, como a manifestação de vários seres em vários níveis, documentados quase todo dia no planeta inteiro. Do que é visto e registrado pelas câmeras. Imaginem o que não é visto e não é registrado, ou seja, não temos aparelhos sensíveis para essas frequências. Ainda. Pode ser que já exista e não foi divulgado. Tem muita coisa que já existe que não foi divulgada. Que, óbvio, é escondido de tal forma que ninguém tem como provar. Ficamos reféns de relatos de gente que trabalhou na base X, que já foi o militar da base Y, etc., e que soltam informações, as informações vazam, mas, no fundo, não sabemos até que ponto isso é verídico. Então, muito está para acontecer ainda, porque faz parte, obviamente, do processo de abertura consciencial, embora vivamos num caos aparente, a abertura, paralelamente, acontece. E muitas coisas serão expostas, e volto a dizer, descobertas e até mesmo redescobertas. Muito ainda será desvelado. Usando, mais uma vez, esse elemento comparativo que o ser humano adora fazer. Observem. Uma coisa óbvia. A última revolução industrial teve pouco mais de 300 anos. Tecnologicamente, olha até onde avançamos hoje. Em pouco mais de 300 anos, a nível tecnológico. Porque a nível moral e ético é a ladeira abaixo, né? Para depois reconstruir e ressurgir. Paralelamente, temos uma queda relativa até ao processo de transição, que é o Kali Yuga, e, obviamente, em paralelo, temos a emergência de grandes consciências aí. Para que ocorra, obviamente, um equilíbrio da balança que ainda está bastante desequilibrado. Então, imagine seres cuja, entre aspas, revolução industrial em todos os níveis, nível tecnológico, consciencial, ético, moral, etc., esteja há milhões de anos. Lembrando que, no final da década, no final do século XIX, início do século XX,
com o advento do automóvel, do trem, criado no século XIX, nossa, a ciência dizia que o ser humano não tinha capacidade de aguentar velocidades maiores que 40, 60 por hora. O ser humano explodiria. Em pouquíssimo tempo, chegaram os carros de corrida e as competições das antigas baratinhas de corrida, e a coisa continua aumentando. Afirmava-se que jamais teríamos capacidade e o corpo humano não aguentaria o rompimento da barreira do som. E no início da década de 50 isso aconteceu, com testes no interior dos Estados Unidos. A barreira do som foi vencida. Hoje é uma ortodoxia a velocidade da luz, que pela ciência atual, pelo entendimento atual, jamais pode ser quebrada. Será? Assim como a viagem no tempo. Será? Então, como já observamos na história da humanidade, a heresia de ontem é a ortodoxia de hoje. E assim caminhamos. Mais um detalhe, aproveitando esse gancho. A Biblioteca de Alexandria, em aproximadamente 50, 40 e poucos antes de Cristo, na época de Cleópatra VII, Júlio César e Marco Antônio, e foi incendiada. Ela continha conhecimento mais que suficiente para detonar em qualquer momento ali uma revolução industrial. Agora imaginem uma revolução industrial se iniciando pouco antes do nascimento de Cristo. Como seria o ambiente que Cristo encontraria? Como estaremos hoje? Será que teríamos já nos autodestruído, como aconteceu na Atlântida? Onde estaríamos hoje? A mudança em relação à transição planetária e ao Kali Yuga já está acontecendo. Caso não ocorra dentro do planejamento divino, e que faz parte também do cronograma de trabalho de algumas civilizações aqui, só vai adiar o processo aqui no planeta, onde muitos que já estão sendo transportados terão que continuar a sua evolução de onde pararam. Porque justamente o processo relativo ao contato direto com esses e outros seres, de fora e daqui mesmo, leva um tempo, porque a humanidade não vai ter uma tomada de consciência geral depois de amanhã. Muito está se fazendo hoje, está começando, e cada vez mais eles vão atuar. Mas o progresso nisso é paulatino. Muitas benesses, muitas aberturas estão às nossas portas. Mas o geral é reintegração geral, coincidindo justamente para a vivência da sexta e sétima sub-raças, da quinta raça raiz, para adentrar a sexta raça raiz, ainda vai demorar um pouquinho. Tá? Ainda vai demorar um pouquinho. Um pocão. Mas, como eu disse, já estamos no processo, onde muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer mais positivo, porque não devemos focalizar no negativo, porque é isso que o outro lado quer, ibope. Por pior que esteja acontecendo, nós estamos num processo de elevação a nível planetário, comungado com todo o trabalho nesse nível físico e não físico, terrestre e não terrestre, aqui no nosso sistema solar e no planeta Terra. Lembrando que seres de outros orbes e outras estrelas não vão fazer aqui, no nosso sistema solar e na Terra, o que a hierarquia daqui já faz com o pé nas costas. Muito bem, obrigado. Suas funções aqui na Terra, de contato e etc., são outras. Tá bom?
Fiquem em paz. Uma boa noite, uma boa semana. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando, baixem o aplicativo da Priority Conteúdos, Apple Store, Google Play. Baixem, é gratuito. Tá? Colaborem colocando a sua câmera aqui no QR Code da Priority Conteúdos, quem puder, quem quiser, evidentemente. E não esqueçam que a Priority tem a parceria com Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Acessem nosso trabalho pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp e pelo nosso canal Paulianus Pilares de Hermes. Ok? Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.